Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Não temas a nada. Não temas a afronta do inimigo, o levante do inimigo. Você que está me ouvindo, você que tem buscado ao Senhor. E parece que quanto mais você busca, mais afronta você tem enfrentado. Isso é normal. É porque o que você tem em Deus tem incomodado o inferno. E o inferno, ele não pode te tocar diretamente. Então ele usa as pessoas à sua volta para tocar em você. Usa os seus parentes mais próximos, no seu trabalho, seus colegas de trabalho, para te afetar mentalmente. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, independente da situação, ela vai se cumprir. E eu vou dar aqui um exemplo muito interessante na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. No livro de Atos 18, diz assim no 9: Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo está em uma missão. E aquele povo não estava aceitando a palavra como deveria aceitar. E a palavra diz que eles blasfemavam contra Paulo, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo estava dizendo: eu fiz a minha parte, eu estou limpo, agora é vocês com Deus. Eu não me meto aqui. Você fez a sua parte, você tem feito a sua parte. Você tem pregado, você tem ensinado, você tem falado do amor de Deus, do poder de Deus, o que Ele já fez na sua vida. Você que está aí, você é um exemplo de fé. Você que está me vendo, você é um exemplo do poder de Deus. Só que parece que quanto mais você fala, mais blasfema do teu Deus, mais desonra o teu nome, mais te criticam. Mas o nosso Senhor não está dormindo. Pensam eles que o Senhor está dormindo. Mas o Senhor não está dormindo. Diz a palavra que Ele, lá do seu trono, da sua morada, Ele vê todos os moradores da terra. Somos como gafanhotos, para você ver o nível de onipresença de Deus. De estar lá e enxergar tudo e ver tudo. A onisciência de Deus, de sondar os corações aqui na terra. E o Senhor chama Paulo e dá a ele um sonho, porque o Senhor nos fala através dos sonhos. E sejais atentos aos sonhos que Deus tem te dado nesses últimos tempos. Deus tem falado com você. Para muitas pessoas que sonham, e você sabe, Deus me deu o dom de sonhar. E você tem o discernimento também de discernir. E sejais atentos, porque Deus tem avisado vocês em sonho. Paulo, ele está com uma missão. A missão, pregar o Evangelho de Cristo. Anunciar sobre Jesus Cristo, o reino de Deus, através de Jesus Cristo. Só que eles se opunham. Eles iam contra. Eles falavam que Paulo estava errado, eles eram certos. Só que Deus, Ele tinha um propósito maior com a vida de Paulo. E para que Paulo se acalmasse, entendesse que era Deus na vida dele, que a missão, quem tinha dado a ele era o próprio Deus. Deus visita Paulo durante a noite em uma visão e o Senhor diz para ele: Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. O Espírito Santo de Deus, ele está falando para você: não temas.
Não temas. Fale. Não te cales. Sabe por quê? Podem arquitetar contra você, podem fazer os seus planinhos para você cair, para você ser envergonhado, para ironizar o seu Deus, a dizer que Deus não é com você, que você não está pregando a verdade. Mas o Espírito Santo manda falar para você, pelo contrário, não te cales, porquanto eu estou contigo. Você não precisa de mais ninguém. Você precisa da presença do Senhor. E se Ele está falando com você, eu estou contigo. Eu estou contigo. Ah, Senhor, mas é uma afronta do inferno. É do inferno mesmo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas dão lugar e elas gostam de dar lugar para o diabo. Elas parecem que têm um desejo de serem usadas pelo mal. E essas pessoas, elas por serem instrumentos do inimigo aqui na terra, elas vêm afetar quem? O povo de Deus. Os que servem a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para você. Você não vai te calar. Continue falando. Continue pregando. Porque eu tenho ainda muita gente para salvar neste lugar. Eu tenho ainda muitos para alcançar através da sua vida. Eu ainda vou fazer um grande milagre através de você. Por isso que o inimigo vai tentar fazer você se calar. E uma coisa, Deus, Ele dá a oportunidade das pessoas mudarem. Até mesmo aquela pessoa que você muito ama, Deus dá a oportunidade. Só que a pessoa ela não quer. E chega um momento que Deus, Ele ceifa da terra. Ele tira da terra porque o propósito de Deus não vai ser interrompido. Deus está dizendo, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Você acha que não passa no coração deles? Você acha que não tem maldade implantada lá dentro do coração deles? Mas o Espírito Santo está dizendo assim, ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém. Podem tentar, mas não vão fazer o mal contra a tua vida. Você está pregando a palavra, você está falando coisas boas. Tem pessoas aqui que pregam a palavra para pessoas. Coisas boas, testemunhos fortes, vividos, né, vivenciados. E a pessoa, ela ri da sua cara. É porque ainda não viu o poder do teu Deus. Ainda não viu o anzol no nariz e o puxar da linha. Ainda não sentiu como Senaqueribe sentiu na pele o puxar da linha no nariz através do anzol. Eu ponho um freio. Sou eu que ponho um freio. Você acha que Deus não para os nossos inimigos? Para. Você acha que Deus não envergonha os nossos inimigos? Envergonha. A palavra diz que envergonhados e confundidos, eles ficam confundidos. Aqueles que querem ver o teu mal, o mal da igreja do Senhor, do servo do Senhor. Aí Deus vai confundindo. A mente fica confundida, as escolhas ficam confundidas, os caminhos que já optaram já não sabem optar mais porque não sabe se é aquele caminho. Aí a pessoa fica assim, perdida. É um vendaval de um lado, é do outro, mas a pessoa não consegue. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Vai ficar envergonhado e confundido. Aí muita gente fala assim, mas que Deus é esse? É o Deus da justiça que eu sirvo. É o Deus da justiça que você serve. A palavra diz que nós devemos ser simples, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Momentos em que eu tenho que agir com calma, mansidão, tranquilidade, temperança no Senhor, longanimidade, tudo isso se encaixa na pomba. Mas quando eu tenho que ser prudente, o que é isso? Ficar ali em alerta. O teu inimigo não dorme.
Não pense você que o teu inimigo anda a dormir aí, porque ele não dorme. Você que anda a dormir demais. Às vezes a gente dorme, a gente confia demais, sabe? A gente confia demais. E a gente, tá tudo bem. Ei, o que a palavra de Deus diz? Que o teu inimigo, ele anda ao teu derredor, bramando como um leão, buscando quem ele pode tragar. Deus está dizendo para você, não fique aí adormecido. Se levante, ore. Deus vai envergonhar o teu inimigo. Deus vai calar a boca do teu adversário. Essa é a palavra que Deus está dizendo aqui. Ele está calando a boca do teu inimigo. Não durmas mais, não fique aí ocioso. Deus está dizendo para você, eu estou te visitando e estou te dando direção aqui nesse dia, porque assim como falei com Paulo, falo com você. Porque Paulo estava, sim, angustiado com aquela situação. Ele estava pregando a bondade de Deus. Ele estava falando do reino do Pai. E as pessoas estavam contra ele. Eu sei que tem vidas que estão me ouvindo aqui que estão passando pela mesma coisa. Você faz o bem, você prega a palavra, você ora pela pessoa, você ajuda, você estende a mão. E a pessoa se opõe o tempo todo àquilo que você fala. A pessoa, ela tem sempre uma desculpa. Tem tempo para tudo, né? Como eu sempre digo, mas não tem tempo de parar para ouvir Deus falar. Mas o que o Espírito Santo está falando assim, olha, entra um espírito de confusão. Deus está falando com vidas aqui, isso aqui é profético, viu? Não é só uma gravação. O Espírito Santo está falando assim, entra um espírito de confusão. Lembra de Saul? Que o espírito maligno que atuava na vida de Saul, por permissão de Deus, só saía quando Davi chegava e tocava a harpa, o instrumento dele? Essa pessoa só vai ser liberta agora através da sua vida. Antes não queria, mas vai ser liberta através da sua vida, vai te procurar pedindo ajuda. Escute, isso é profético. Aí você fala assim, mas eu não tenho ninguém assim. Tem sempre uma pessoa que você fala, ela torce a cara. Você prega, não acredita no teu Deus. E a gente não obriga ninguém a nada, mas a gente sabe que há uma insistência, não é? A gente tem que insistir, porque o que a gente quer de melhor para a gente quer o melhor para o nosso próximo. Até a palavra nos ensina isso. Buscai a Deus em primeiro lugar e amar o teu irmão como a ti mesmo. Então, se eu desejo, que a presença que eu sinto, ela me faz bem, eu também desejo para o meu próximo e eu quero que ele também sinta essa presença. Mas há pessoas que têm um coração tão duro, mas é um coração tão duro, que você vai lá falar com ela, não vale a pena. Então você entra em propósito, você entra em oração, aí Deus vai movendo. Só que a gente tem que ter muita paciência, porque não é fácil. Tem que ter muita paciência para aguentar o processo da espera de transformação. Mas quando Deus fala assim, basta, já dei a oportunidade. Eu lembro do meu pai, que Deus deu muitas oportunidades dele mudar. Deus usou muita gente, muitos profetas para falar com ele de transformação. Porque meu pai era um homem super violento com a minha mãe. Minha mãe sofreu muitos anos com meu pai. Muitos anos ele chegar todos os dias no trabalho e todos os dias bater nela. E naquele tempo ainda era mais difícil, ainda que a mulher tinha mais medo de denunciar o homem. E eu lembro que Deus foi falando, e Deus falava com ele até em sonhos, viu? Deus visitava em sonhos. Mas não mudou. Os anos foram passando e um dia Deus falou assim, basta. Eu estou tirando ela de você. E se você acha, eu lembro disso até hoje, Deus usando uma profeta e falando com meu pai, e se você acha que as suas filhas, porque nós somos duas irmãs, se as suas filhas vão ficar do seu lado, você está enganado. Ei, ninguém ficou do lado dele, ficou sozinho. Ficou sozinho, Deus não permitiu. Deus foi criando situação assim que Deus afastou tudo. Porque quando vem o basta de Deus, meu filho, é o basta. Acabou. Deus não dá mais oportunidade. Se não tiver uma pessoa intercedendo, Deus mata.
Lembra lá de Moisés, quando o povo estava se voltando contra Moisés e Arão, né? Porque diziam que Moisés e Arão não eram os escolhidos para guiar o povo, que tiraram eles de lá do Egito para morrer no deserto. Deus disse para ele, olha, põe-te de pé, Moisés, afasta-te, porque eu vou matar esse povo. O próprio Deus falou com Moisés. Moisés, quando viu a ira de Deus, chama o seu irmão Arão e fala assim, pega o incensário, acende o incensário e vai no meio do povo, interceder pelo povo, porque o mal já saiu. E a palavra diz que mais de 14 mil pessoas morreram naquele arraial naquela noite. Quando Arão se pôs lá no meio, ele se pôs lá no meio do povo, vivos e mortos, estendidos. A praga foi passando. A pessoa ela vai testando Deus, ela vai testando Deus, ela vai testando Deus. E não existe um ser tão longânimo como Deus. Não existe. Repreende em amor, em mansidão. Mas a pessoa vai testando, testando, testando. Aí sabe o que acontece? Deus olha para a pessoa e fala assim, eu te dei oportunidade. Não te dei uma não, te dei várias oportunidades. Mas você não quis. Então é um basta. E o Espírito Santo está falando com vidas aqui, com mulheres, viu? Tem muitas mulheres aqui que vão me ouvir. E o Espírito Santo está dizendo para vocês, eu coloco hoje um basta. Vocês estão pedindo muito ao Senhor, Deus, eu já não aguento mais essa situação. E Deus vai colocar um basta nisso. Pode crer nesta palavra. Você que está me ouvindo, que você tá passando por um momento, uma situação de humilhação, de desprezo, as pessoas estão se opondo, falando contra, e você sabe que você tem os seus joelhos no chão, orando, intercedendo, e a pessoa não quer. A pessoa não quer. E você já fez de tudo, mães, já fez de tudo para os seus filhos. Se tem uma coisa que nós fazemos pelos nossos filhos, é tudo para o melhor da vida deles. Mas tem filhos que crescem, ficam rebeldes, escolhem os seus próprios caminhos. E nós sabemos que as escolhas têm as suas consequências. E eles têm plantado ruim. Infelizmente vão colher e nós não queremos que eles colham. É por isso que nós lutamos diariamente, pedimos ao Senhor, Senhor, ajuda-me, Senhor, liberta, Senhor, transforma. Deus faz uma nova criatura no Senhor. Quantas pessoas aqui, homens e mulheres, que têm pedido ao Senhor transformações no meio da família, no meio dos amigos, com pessoas próximas de você. Mas há sempre o abusado. Há sempre aquele que o amanhã, talvez amanhã, eu aceite esse Jesus, talvez amanhã. Eu sempre falo, tolo, quem pensa que o amanhã ele chega, para muitos não chegará. A oportunidade é hoje, não é? É hoje que eu tenho que reconhecer Ele como meu único Salvador, suficiente Salvador. É hoje que eu tenho que reconhecer como o meu caminho, como a minha verdade, como a minha vida. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus está dizendo, eu tenho um propósito. E ninguém vai impedir o meu propósito. Quando a pessoa está na sua frente, pode ser no trabalho, pode ser num casamento, pode ser na sua família, com os parentes do seu marido, da sua esposa. Escute isso, que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Pode ser na universidade, né, na faculdade onde que você está cursando. Não sei. Na igreja, no ministério que Deus tem, algo que Deus tem para você, para te levantar no ministério. E Deus levanta, Deus honra assim no ministério. E há uma oposição que não deixa você ir adiante. Por mais que você tente, você não consegue sair deste lugar. Estavam tentando parar Paulo.
Mas Paulo está dizendo assim, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Tem momento que você tem que falar para essas pessoas, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu estou limpo. Paulo está dizendo assim, eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios, vou para quem precisa. Chega um momento que você luta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem pessoas que estão 10, tem 15, 20, e você não vê uma mudança. Não são 20 dias, são anos, insistindo, falando, pregando, anunciando, contando testemunho, mostrando com a própria vida. E não vê mudança. É um momento de você falar como Paulo. Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Se vira. Deus te deu oportunidade, eu já fiz a minha parte. Deus está dizendo aqui, vocês têm que ser assim. Vocês, porque são muitos, que o Espírito Santo de Deus está falando, que há muitas pessoas que estão passando por isso. Eu dele estou limpo, deste sangue, do teu sangue, eu estou limpo, eu fiz a minha parte. E desde agora eu vou para os gentios, vou para outro lugar, outro propósito. E eu estava dizendo que ninguém impede o propósito de Deus aqui na terra. Quando está atrapalhando, quando é pedra de tropeço, é uma grande pedra no seu caminho, uma pedra no seu sapato, está te incomodando, não ajuda com nada, e ainda o que você tem tira de você, Deus arranca. Ninguém te ousará, nem pensar, nem nos pensamentos vão pensar em fazer isso mal, porque eu tenho um propósito. Eu tenho um grande povo para você nessa cidade. E lá Paulo ainda permaneceu 1 ano e 6 meses, depois que Deus falou com ele em visão. Escute uma coisa, você que está aí preocupado. Tem dias que a gente fica preocupado, a vida é assim. Que a gente tem lutado, parece que a gente está dando murro em ponta de faca. É como se a gente tentasse fazer aquilo que já não dá. E Deus vem e fala para você nesse dia, já dou um basta. Basta na sua vida. Deus está dizendo aqui para vidas, não é uma, vidas. Eu estou dando um basta hoje, nessa situação. Chega de ser tratado como animal. Chega de ser humilhado. Mulheres são humilhadas constantemente. Ele vem com a espada da justiça dele. Deus vai pesar essa pessoa na balança. E se tiver em falta, você já sabe o que aconteceu. No livro de Daniel. O rei foi achado em falta. Pesado foste na balança, mas foste achado em falta diante de Deus. Hoje mesmo será tirado o teu reino de ti. E ali Deus tirou tudo. Não sobrou um para contar a história. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Daniel olha para o rei Belsazzar e diz assim: Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isso. Conhecia da palavra, conhecia dos prodígios que houve no reinado, no tempo que Daniel lá esteve, viu a forte mão de Deus. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios, tocou no que é santo, os utensílios da casa dele perante ti, tocou no que é santo. Tem homens aqui, casados, e tem mulheres aqui que estão me ouvindo, que o marido está tocando no que é santo. Você é uma pessoa santificada no Senhor, tem tocado em você, com palavras, com atitudes. Mas escute o que o Espírito Santo de Deus está falando com você.
E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Toda manada, né? Bem dizer assim. Toda a gente. Vamos fazer o que nós bem queremos. Depois tem uns que se reúnem com os amigos, com a família, contra você, não é? Pensando que tem razão. Ele também pensava. O rei Belsazar pensava que tinha razão. Além disto, deste louvores aos deuses de prata. Está falando aqui, coração no dinheiro. Deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, mas a Deus, essas pessoas que deveriam louvar a Deus, buscar a Deus, mas a Deus em cuja mão está a tua vida. Ei, Deus está falando, a vida desta pessoa está nas minhas mãos. E não foge, viu? Senaqueribe também tentou fugir. Foi lá para o templo dele, lá buscar os deuses. Os próprios filhos matou o pai dentro do templo. Ninguém foge. Não foge de Deus. Em cuja mão está toda a vida e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Não se assuste com o que vai vir nesses últimos dias. Deus está dizendo, eu estou tirando tudo. Tem pessoas aqui que Deus vai tirar tudo. Cortou o reino dele. Ai, que pregação. Pregação de juízo de Deus. Tem muita gente aqui aflita, que não faz mal a ninguém. A única coisa que faz é orar e sendo tratado como um animal. Mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, serão honrados. Tem gente aqui que está sendo tratado como um animal, mas aí Deus está falando para você, não. Cortei o reino e dei cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Muitos, Deus hoje pesa na balança. Você que está me ouvindo, olha aqui para mim. Deus entra agora na tua casa. Deus entra agora na tua vida. E Deus está dizendo assim, eu estou pesando as atitudes dessa pessoa em uma balança. E foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deus, tem coisa aqui que Deus vai tirar para sempre da sua vida. Para sempre. Não vai ter mais volta. O povo lá, quando atravessou o mar Vermelho, a palavra diz que quando eles terminaram de passar, o Senhor pediu para que Moisés novamente, com o cajado, tocasse nas águas, para que o mar se fechasse, e todos aqueles que seguiram o povo lá ficaram. Nunca mais eles teve aquele problema com aquele povo. Acabou, morreu ali. Você pode ver que levantaram outros tipos de tribos, muito filisteu se levantou, mas perseguição como foi naquele tempo? Ficou tudo lá, debaixo das águas. Tem pessoas aqui que Deus está falando assim, eu vou tirar para sempre da sua vida. Para sempre. Ai, Senhor, mas isso vai doer muito. Tem pessoas que Deus vai tirar para sempre. Tem situações que Deus vai tirar para sempre, que você não vai voltar mais nessa situação, nessa vergonha. É isso que o Espírito Santo está revelando no meu espírito através dessa mensagem. E o Espírito Santo de Deus está falando para você, a sua oração foi ouvida, homem. A sua oração foi ouvida, mulher.
Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite. É muito rápido. Gente, Deus está falando tão assim profundamente através dessa mensagem, vocês não estão entendendo. Essa mensagem, aonde chegar, vai ter coisas aí, porque é o Espírito Santo que está falando através da minha vida para você. Naquela mesma noite, foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Quando a gente se eleva e o nosso coração se torna arrogante, Deus derruba o trono. Derribado lhe foi o trono. Se elevou o coração, a arrogância. Tem mulheres aqui que estão passando uma situação tão difícil, o homem arrogante, bruto, mal educado. Tudo que você vai falar com ele te responde mal. Você é culpado de todos os problemas, nunca vê nada de bom na sua vida, só vê o negativo. Mas Deus está dizendo para você, passou dele a glória, passou dele o tempo. Porque eu tenho coisas novas para fazer na sua vida e ninguém vai impedir o meu trabalhar. Deus estava dizendo para Paulo, não fique calado, não se cale. Porque é o momento de você falar, é o momento, porque eu tenho ainda muito povo para você pregar, eu tenho muita estrada ainda para você caminhar. No livro de Lucas, capítulo 10, 5 diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Então você tem doado tudo de bom, mas a pessoa não tem tudo de bom. É por isso que a paz não repousa sobre essa pessoa. A pessoa é perturbada. E a pessoa é tão perturbada que ela também tem que te perturbar, não é? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Glória a Deus. É por isso que Deus está falando para você, fique em paz. Você não é culpado pelo sangue dessa pessoa. Você está limpo desse sangue, Deus está dizendo, não, o diabo está tentando te culpar, não é? O diabo está tentando te culpar. Você é culpada, você é culpado. Você é limpo do sangue dessa pessoa, Deus está dizendo. Você já fez a sua parte. Você chegou e falou assim, a paz. Quantas vezes? Paz. Paz seja nesta casa. Quantas vezes você falou do amor de Deus? Mas a pessoa só tinha o quê? Pedras nas mãos para te atirar. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, quando entrardes numa cidade e ali vos receber, e comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Deus está falando, continue com a sua missão. Não pare a sua missão por ninguém. Estão tentando te parar? O que Deus falou para Paulo? Sequer ousarão tentar o mal contra ti, porque eu não deixarei. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E esse dia chegou. A justiça de Deus vem. A justiça de Deus está chegando. E Deus não está brincando, não. É muito sério o que eu estou pregando aqui. Tem pessoas aqui que Deus vai tirar para sempre da sua vida. Prepare-se. Tem lugares aqui que Deus vai tirar para sempre da sua vida. Você não vai mais pisar neste lugar. E nem vai mais passar por esta humilhação, diz o Senhor para você. Deus tirou.
E o propósito de Deus da vida de Paulo foi cumprido. Amém? Recebe essa palavra? Toma posse dessa palavra? Porque Deus te visitou nesse dia. Eu creio, você crê? Creiamos juntos. Que Deus te abençoe. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Com todos aí da sua casa, da sua família. Até a próxima mensagem. Se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo aí no seu coração. Amém.